Oi, sou a Ana Laura e eu vou estar explicando alguns conceitos da história do Brasil e do mundo para revisão para mim mesma. E vou fazer alguns questionários para mim rever e saber, sempre revisando e entendendo o conteúdo, porque quando a gente explica, a gente acaba aprendendo também. Então eu vou estar explicando hoje pré-história, porque vai ser uma série de vídeos sobre história mundial, e a primeira parte da história é antes da própria história existir, né? E, bom, primeiramente vamos entender o conceito de pré-história, porque pré-história, o que é isso? Significa que o tempo da história é dividido entre antes do ser humano ser capaz de criar coisas impactantes para ter uma história. Então, tipo assim, até a invenção da escrita, até eles se organizarem melhor, até, sabe, essa fase de essas coisas é a pré-história. É antes da organização humana mesmo, né? Esse período de pré-história vai aproximadamente há 2,5 milhões de anos atrás, né? E acaba por volta de 4.000 antes de Cristo, né? Mas é aproximadamente, porque a gente não sabe exatamente quando acaba, quando termina, quando exatamente se divide a história da pré-história, mas a gente sabe o que é qual, né? E bom, a pré-história é dividida em dois períodos, que é o Paleolítico e o Neolítico. Porém, tem um período que é a Idade dos Metais, que a gente já tá ali na história, mas como tem essa transição, vamos contar a Idade dos Metais como pré-história também. Já tá na história porque, né, a gente vai entender. O Paleolítico foi a parte do início das espécies humanas, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas os Homo sapiens, que é a nossa espécie humana, não é a única espécie humana que já existiu, né? Porque, assim, humanos está dentro de um reino de espécie, que é a espécie Homo, e a gente é o gênero sapiens. Existiam outros gêneros de humanos, Homo neanderthalis, outros, todos originados do Australopithecus, que foi o primeiro do gênero Homo, né? Da espécie Homo. E, bom, o Paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Laçada, ele é um período muito longo, porque é toda a transição, porque antigamente as coisas aconteciam devagar. Então, de 2,5 milhões até 10.000 a.C. foi o período do Paleolítico, da Idade da Pedra Lascada. E porque estavam tendo as mesmas migrações, né? O ser humano, ele nasceu ali, começou a existir na África, e ele vai pelo Australopithecus, foi, né, com a evolução, várias outras espécies de humanos, e o Homo sapiens, especificamente, né, também naquela região da África, era nômade, né? Não sei se você sabe, a definição de nômade é que migram em busca de sobrevivência. Então eles migravam para casa, por causa da caça, eles estavam no local, ficou ruim, acabou a comida, não estava tendo água, muda de local. Diferente de hoje, né? Hoje a gente não muda de local, até porque a gente tá meio que na terra inteira. Aí muda de local. Então eles vão migrando sempre, e acaba que isso vai, né, expandindo, né, os Homo sapiens, mas isso não tem a ver com o Paleolítico, eu tô indo lá em coisas de evolução. Enfim, o que define exatamente o período Paleolítico, além da expansão dos Homo sapiens e o fato de eles serem nômades e buscarem por caça, né, essas coisas, foi coisas que fizeram o próprio Homo sapiens ser diferente até dos outros próprios do gênero Homo, que foi o domínio do fogo, que ele descobriu o fogo e aprendeu a dominar ele, né? Porque o fogo sempre estava lá, mas ele aprendeu a usar aquilo para o seu próprio bem, assim.
Ele também criou, né, ferramentas, mas ferramentas assim, de pedra, osso, pegava uma pedra, batia, por isso que a pedra lascada. É a época da pedra lascada. É tipo quando você vai jogar Minecraft e você começa com nada e você começa a fazer aquelas de madeira, coisa, e depois você vai evoluindo, é tipo isso, o ser humano. E também o Homo sapiens, ele era organizado, né? Os humanos em geral, eu tô falando Homo sapiens, eu acho que a maioria dos humanos tinha, alguns não, outros sim, mas sabe, eles eram organizados, né, em clãs, então tipo assim, tinha a sua organização do seu grupo nômade, não é como se fosse um ser individual. Lógico que tem outros animais que também são organizados, né? Mas isso é uma pequena coisa que faz o ser humano ser diferente, né? Ele tem ferramentas, ele tem domínio do fogo, ele usa essas habilidades dele de organização, de domínio, de ferramentas para se proteger, diferente de outros animais que, né, usam o seu próprio ser mesmo para se defender. Ele também se comunica com a linguagem rudimentar de sons, sabe? Não existia fala, não existia escrita, né? Porque a escrita especificamente é o que define história de pré-história. Mas existia uma forma de comunicação também, que era as pinturas rupestres, né? Eles deixavam, tipo assim, que é meio perigoso, vou desenhar aqui uma coisa para os próximos que vierem saber que aqui é perigoso. E aí eles traçavam essa comunicação, né, para os próximos. Então existia comunicação, existia domínio do fogo, existia domínio de ferramentas. E essas coisas fizeram o ser humano ser diferente. Apesar de todos os animais também fazerem isso, mas acho que a gente fez melhor. E isso também são coisas que começam a diferenciar, né, a história da pré-história. Mas isso aqui, como ainda é uma coisa rudimentar, como disse, é pré-história. Bom, depois, né, dessa nomadização, o ser humano começa a perceber que, bom, talvez a gente não precisa mais ficar migrando. As coisas não precisam acabar. A gente pode plantar, a gente pode colher. Foram descobrindo essas coisas. E aí começa o Neolítico, né? Que é principalmente marcado pela sedentarização. O Neolítico é de 10.000 a.C. a 3.000 a.C. E, bom, isso aí é complicado, porque 3.000 a.C. já existiam algumas escritas, então assim, a gente ainda fala que é pré-história, mas aí já começa a entrar na migração para a história, né? E pode ser Neolítico ou Idade da Pedra Polida, porque eu vi a evolução, né? Antes era pedra lascada, só achava um osso, uma pedra, bate. Agora já tem ferramentas, né? Já tem uma coisa mais organizada, mais, sabe, mais chique. E aí eles começam a sedentarizar, né? Ficar num lugar só, descobrem a agricultura, aprimoram as ferramentas deles, então agora já tem uma diferenciação dos animais, né? Isso sim, porque a agricultura, o negócio do plantio é uma coisa que só o ser humano faz. E isso ajudou ao crescimento populacional dele, principalmente, né? Porque agora eles não tinham que se preocupar com comida, que é uma coisa diferente. Eles desenvolveram também a tecelagem, a cerâmica, o que ajudou muito, porque agora eles não tinham que se preocupar com o frio, né? Por causa da tecelagem, não precisava ficar mudando por causa de frio. A cerâmica ajudava a conservar algumas coisas, guardar, sabe? Eles foram descobrindo essas coisas. Descobrindo também domesticação de animais, já é uma diferenciação extrema do ser humano dos outros animais. E aí você já começa a pegar essas características que já começa a lembrar da história, inclusive a história antiga, né? Então é importante também. E também começa a criar laços sanguíneos, porque antigamente, no período paleolítico, eles tinham uma organização de clãs, mas era assim, eu tive um filho, não sei quem é o pai, tá aqui,
é filho do grupo, entendeu? É tipo os cachorros, por exemplo. Não tem essa coisa de pai, mãe, filho, irmão. Não existe isso. Agora, no Neolítico já começa a criar essas coisas de aqui eu tenho minha casa, esse aqui é meu pai, minha mãe, meu filho. Especificamente meu. A gente tá num grupo, mas a gente tem a nossa família. Então tem essa coisa de nação família que começa a ser inventada, né? E também dividir o trabalho. Antigamente, assim, eu acho que sempre dividiam o trabalho um pouco, por causa de coisas de biológico mesmo. Mas agora dividem, homens caçam, defendem o negócio e a mulher fica cuidando da tribo, lá, doméstico e tal. Já começa com essa divisão de trabalho na tribo, né, deles. Enfim. Aí, tecnicamente aqui é a pré-história, né? O período paleolítico, neolítico, pedra lascada, nômade, um pouco mais arte rupestre, neolítico, início, sedentarização, armas mais desenvolvidas, família, grupos. E aí começa a história de verdade, que a gente pode considerar o iniciozinho bruto da história, que é a Idade dos Metais, que vai de 3000 a 1000 a.C. Nessa época, inclusive, você pode ver que já existiam alguns, né? Eu não vou ter aqui, mas eu acredito que já existiam alguns impérios, eu não tenho certeza, tipo Mesopotâmia, eu acho que é nessa época, mas eu posso ter errada. Mas a Idade dos Metais data dessa época. E qual é a diferença? Agora a gente passou naquela fase do Minecraft que a gente tá atrás de ouro, bronze, tá ligado? A gente saiu da pedra. O paleolítico é arma de picareta de madeira. O neolítico é picareta de pedra. E a Idade dos Metais é picareta de prata, tá ligado? Picareta de ferro, né? Aí, né, como eu disse, essas ferramentas mais consistentes, eficientes, né? Criaram armas também, armas de proteção mesmo. Que antes eles estavam preocupados, assim, existia arma de proteção sempre pra caça, mas agora é arma de proteção para outros grupos, né? Porque agora o ser humano sempre brigou, mas agora eles realmente brigam bastante entre si, defendendo, né? Porque agora eles têm coisas para proteger. Existe uma agricultura grande que até sobra, né? Excede. E nesse excedente eles inventaram a troca, o comércio, inventaram moeda, né? Com prata, ouro. E essas coisas precisam ser protegidas, então, e tem gente querendo, então, essas sobras de comida e tudo isso. Então eles têm que se defender e, como eu disse, inventaram o comércio, porque as coisas estão sobrando, né? Vamos colocar um valor pra coisa, vamos vender, vamos inventar. Então o ser humano aqui já inventa muita coisa já. Ele sempre inventou, né? Mas agora tá inventando um pouco mais elaboradamente, né? E é isso, basicamente, que define a Idade dos Metais. A gente vê que é bem já antiguidade, né? Já é história mesmo, que é onde a gente se inicia ali. A Idade dos Metais, que é basicamente a época da Mesopotâmia, que é o próximo assunto que a gente vai entrar.